Cláudio, como você diz, o vice-presidente Hamilton Mourão é o comentarista geral, diário, sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis do Brasil e no mundo, né? E hoje ele comentou justamente... Nas horas vagas, ele é vice-presidente. Até isso, né? Comentarista oficial. Como no exercício da vice, como qualquer vice, o tempo é que não falta, então ele ocupa esse tempo aí fazendo comentários. Pois é, hoje ele falou justamente sobre a falta de um posicionamento brasileiro sobre a eleição americana e disse o seguinte: até o presente momento, né, a forma como se desenrolam as coisas nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil. Eles não têm tribunal eleitoral, essas coisas todas. Então, julgo que o presidente está aguardando terminar esse imbróglio aí de discussão se tem voto falso, não tem voto falso, para dar o posicionamento dele. E eu acho que é óbvio que o presidente, na hora certa, vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito. E aí, Cláudio, é muita prudência do governo? Hã? É muita prudência do governo? Sim, como é que eu diria? O Bolsonaro está meio que, né, torcendo o nariz um pouco, é um pouco isso, né? O Brasil é um país importante, é um país importante que ainda não cumprimentou o Joe Biden pela vitória. Ele enfim, a explicação oficial é cautela, porque afinal de contas o resultado ainda não foi proclamado, né? O resultado da eleição. É bom lembrar que não faz muito tempo, no ano 2000, o então candidato democrata Al Gore, ele foi dado como vencedor das eleições durante um mês. Lembram disso? Durante 5 semanas ele foi dado como vencedor, até que não foi ele, foi George W. Bush, né, naquela ocasião. Portanto, assim, aquela maluquice que é a eleição norte-americana, ali pode acontecer de tudo, né? E é por isso que muitos chefes de Estado e de governo têm mantido uma certa cautela em relação a isso. É claro que tem aqueles países que são, digamos assim, aliados mais próximos, que precisam, né, de uma aliança com os Estados Unidos, do ponto de vista econômico e político e tal, que logo se manifestaram esses cumprimentos. Os casos do primeiro-ministro do Reino Unido e também do presidente da França, da chanceler alemã Angela Merkel, e de outros. Maldivas cumprimentou o presidente 20 minutos depois da notícia que o presidente que o chefe de governo estava lá vendo na televisão, né? Enfim, cada um tem o seu tempo. O presidente do Brasil tem também o seu próprio tempo, né? Muita gente não compreende isso, mas é preciso levar em consideração alguns fatores, né? O Brasil foi o único país atacado pelo presidente eleito Joe Biden durante aquele primeiro debate com o Trump. Quer dizer, o ataque foi ao Brasil, mas é claro que o endereço mais específico era o governo brasileiro. Portanto, assim, a candidata eleita vice-presidente também tem uma atitude muito hostil em relação ao Brasil e portanto, ninguém deve esperar do presidente do Brasil uma atitude servil, né, de apressadamente reconhecer a vitória de Joe Biden. É bom também a gente lembrar que há regras, né? Há regras que precisam ser observadas do ponto de vista das relações bilaterais. E tem também uma questão de cortesia que o presidente sente a necessidade de demonstrar em relação ao presidente que foi derrotado. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando o Bolsonaro foi eleito presidente, um dos primeiros telefonemas que ele recebeu, só não foi o primeiro, porque o primeiro foi do presidente do Chile, um dos primeiros telefonemas que o Bolsonaro recebeu foi do presidente americano Donald Trump, né? Também ainda na casa dele, no Rio de Janeiro, ele recebeu o então secretário de Defesa, eu acho, né? Enfim, era um ministro muito importante do governo Trump. Então, assim, ele sempre foi tratado com muita deferência pelo presidente americano que perdeu a eleição. Foi o Trump que recebeu o Bolsonaro e os filhos e o ministro das Relações Exteriores e tal, lá no Salão Oval. Foi o Trump quem homenageou
o presidente do Brasil com um jantar na Flórida, aquele jantar famoso em que 20 e tantas pessoas da comitiva acabaram contaminadas por Covid-19. Enfim, tem ali uma coisa de gentileza com o presidente que está, de fato, no exercício do cargo e que é um aliado dele. Então, há diversas considerações a serem levadas em conta no momento como esse, né? Mas do ponto de vista da diplomacia, a diplomacia brasileira tem notícia de que já está atuando fortemente, né? No sentido de buscar uma aproximação ali com a turma do Joe Biden, que também, assim, eu tenho a impressão que ele está colocando um pouquinho o carro à frente dos bois, né? O Biden não teve ainda a sua eleição confirmada oficialmente, né? Não teve ainda proclamada a eleição, mas ele já aparece dando entrevistas e fazendo pronunciamentos à frente de um banner onde se lê governo do presidente eleito, né? Gabinete do presidente eleito. Também nomeou uma força-tarefa, né? Ele nem sequer foi oficializado ainda como presidente eleito, e criou uma força-tarefa de combate à Covid-19, para a qual, aliás, convidou ou designou uma brasileira, Luciana Borio. Ela atuou como assessora da Casa Branca até 2019 e, portanto, é uma brasileira lá na equipe do Joe Biden. Enfim, são considerações que precisam ser levadas em conta, né? Mas a atitude do presidente brasileiro é de cautela, é de um pouco de consideração com relação ao derrotado e é também dando um gelinho ali, se é que essa temperatura chega próxima do Joe Biden, mas assim, dando uma ignorada ali nessa questão do Joe Biden um pouco.